Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no nosso Ribeirão em Movimento, há quase 10 anos no ar, levando informação, entretenimento e, claro, sempre um tema de destaque aqui para você, todas as quintas-feiras, às 20 horas, na nossa TV Tati, canal 22, 32.1 digital, ou através das redes sociais, TH+, onde você pode também, assistir nosso programa em qualquer lugar desse planetinha Terra. E hoje é dia do trabalhador, do trabalhadora, uma grande aí satisfação estar aqui falando com vocês nesse feriado, para mim importantíssimo, como sindicalista, professor, a pauta 6x1, que é uma pauta fundamental para a classe trabalhadora, e eu quero dedicar esse programa para você, meu querido trabalhador e trabalhadora. E para falar desse dia especial, eu quero falar da cultura cigana. E para falar da cultura cigana, não posso deixar de registrar aqui um castelo, exatamente. Estive num castelo lá em Peruíbe e fiquei, assim, na verdade, super emocionado de estar naquele espaço, esteticamente muito belo, esteticamente que eu nunca vi algo parecido, mas também de uma rica cultura, uma cultura que não é muito falada na TV, nos rádios, e precisa ser falado, sim, divulgado e, claro, muito respeitado, que é a cultura cigana. E para falar disso aqui comigo, desse assunto tão importante, eu estou aqui com o responsável do castelo Santa Sara Calli, o Gil Mennick, que é o Conde Basile também, como conhecido lá em toda Peruíbe, que é, na verdade, quem vai em Peruíbe, na hora de entrar, logo na entrada ali das praias, você já vai ver o castelo todo bonito, muito bem construído, para você, inclusive, levar a sua família. Prazer ter você conosco, tudo bem, Gil? Tudo bem, o prazer é todo meu, Pablo. Contente de ter esse espaço para falar da minha cultura e principalmente do Castelo Santa Sara Calli. E olha só, ali o Gil, pessoal, ele está dentro do castelo, ele está dentro de um espaço. Que espaço que é esse no castelo, Gil? Eu estou especificamente na capela de Santa Sara Calli. Eu estou aos pés do altar mor, que fica a imagem de Santa Sara Calli, e onde nós temos um pedacinho do Peru de Santa Sara, uma relíquia sagrada, que veio de São Henrique na Meia, na França, trazida pelo Papa da Igreja Católica Ortodoxa das Nações da França. Em visita ao Brasil, ele consagrou o Santuário Nacional de Santa Sara e fez uma relíquia sagrada. Além de São Henrique na Meia, na França, aqui em Peruíbe nós temos também um pedacinho de Santa Sara aqui, para a sua devoção. Santa Sara, ela é a padroeira do cristão. Então, dentro do castelo, você tem lá um ornamento que tem um pedaço do osso da Santa Sara, que é a santa dos ciganos e das ciganas, Mas conta um pouquinho para a gente, para quem não conhece, a história de Santa Sara, Gil. Olha, a história de Santa Sara ela é muito bonita, ela existe em várias vertentes, vários contos sobre Santa Sara. E nós contamos aqui a lenda proibida sobre Santa Sara Calli. E ela seria o Santo Graal. A procura pelo cálice sagrado, pelo Santo Graal, que conta-se até no Código da Vinci, em vários livros de Enoque, vários estudos, fora os evangelhos normais, e nos evangelhos apócrifos está a busca do cálice sagrado. Então, Sara seria o Santo Graal. Sara seria o sangue real, a linhagem real de Cristo na Terra. Porque Santo Graal seria a linhagem de sangue que Cristo teria deixado na Terra. Então, ela seria, nas histórias proibidas, a filha que Jesus teria tido com Maria Madalena. Olha só, muita gente que está nos assistindo, tenho certeza que não sabia dessa história. E eu fiquei sabendo dessa história lá indo ao castelo, onde tive a oportunidade aí de presenciar essa história e muitas outras, Nós temos um vídeo aqui que mostra um pouquinho para você que está em casa como é bonito esse castelo, como que é um castelo muito bem feito, com muito carinho pela família do Gil, que já cuida há muito tempo e é tradicional. Peruíbe é uma cidade, para quem não sabe, também conhecida como capital dos OVNIs. Tem muitas aparições de OVNIs ali naquela região e pode se considerar também a capital do povo cigano, Gil? A gente pode falar isso, porque é o único local que eu conheço no Brasil que tem um templo dedicado para Santa Sara, que é a santa dos ciganos, e também para a cultura cigana. Exatamente. Essa história é contada de geração em geração. Não é uma história conhecida, bem escrita, porque nós, o povo cigano, a nossa história é verbalizada.
ela é contada de pai para filho, de avós, ela vem dos nossos descendentes. Então, nós temos nossos contos, nossas lendas, nossas crenças. E lembrando, gente, por mais que nós estamos aqui num local religioso, a cultura cigana, a palavra cigana, o povo cigano, não é uma religião. Nós somos uma etnia, assim como os indígenas, assim como os quilombolas, nós somos uma etnia, nós somos um povo que descende de uma raça nômade, né? São pessoas que escolheram viver pelo mundo. Então, a nossa pátria é o mundo, né? É o céu que percorre todo o universo, é a nossa pátria. E nós não somos uma religião. Os ciganos podem ser de qualquer religião, de acordo com o lugar do mundo ou do país que ele tem a descendência, ele vai ter uma pendência religiosa para algum lugar. Santa Sara é uma santa por aclamação, então ela não é uma santa específica de uma religião. Os seus restos mortais estão dentro de uma igreja, na igreja de Saint-Michel, na França, que é uma igreja católica, mas ela não é canonizada pelo católico romano. Então ela é uma santa por aclamação do povo cigano, porque detém esta lenda desde a época da crucificação de Jesus, né? Temos agora um vídeo aqui para passar para vocês. É o vídeo que mostra toda a frente do castelo, né? Nós temos algumas imagens e estou passando aqui para nossa direção técnica, né, para você estar em casa poder aí, né, também prestigiar um pouco a beleza desse local. Você não está lá presencialmente, olha só que maravilha, ó, espaço cultural. Olha aí, nós estamos vendo as imagens aí. Olha só, muito bonito mesmo. Tem ali a localização, a entrada. Se o Gil estiver me ouvindo, às vezes não sei se cortou, quiser comentar sobre o vídeo que está passando, ô Gil, sobre esses espaços aí, né, do castelo. Ó, tem uma outra imagem da Santa Sara. Está mostrando a gruta, né, de Santa Sara, que representa o primeiro lugar de adoração a Santa Sara. Fica aos pés da Montanha dos Itatins, essa montanha linda que vocês veem aí nas imagens. Todos os adornos, desenhos e esculturas foram fabricadas por mim, que sou artista plástico. Essa imagem de Maria Madalena, toda a parte aí da capela, né, com vários santos que remetem também à devoção do povo cigano. E o castelo, ele é todo na origem medieval, para lembrar os primeiros protetores do Santo Graal, são os cavaleiros templários, né? E por isso tem muita ligação com esse período, né, dessas batalhas. Eram os cavaleiros que preservavam a linhagem do Santo Graal na terra. Então, por isso ser um castelo, né, a representatividade do santuário dela, né? Por isso está tudo assim. Aí aparecem cenas também de um bazar cigano, onde nós temos aqui adornos, enfeites, coisas assim que as pessoas podem adquirir. E tem várias passagens. Também mostra aí cenas mostrando por fora o castelo, né, o formato, e fica na Serra dos Itatins, bem no pé da serra, na praia do Costão, né? Uma praia linda, e dizem que é a praia de mais aparição de OVNIs que se tem relatos aqui em Peruíbe. E a própria Montanha dos Itatins tem muitas histórias desde dos povos indígenas aqui em relação à ufologia. Recomendo é um lugar aqui. Que vale muito a pena. E é um passeio barato, né? Não é caro ir para Peruíbe, é 4 horas daqui de Ribeirão Preto. E eu fiquei impressionado, Gil, com a riqueza cultural desse local, né? Tanto a cultura indígena, né? E você tem acesso ali a histórias, né? Espaços importantes ali dos primeiros, né, habitantes dos nossos países são os indígenas que ali, né, povoavam também, né, no início da colonização. Exatamente, o castelo foi construído exatamente onde existia uma tribo indígena muito antiga da região aqui. Peruíbe, ela fez parte de Itanhaém durante muito tempo. E Itanhaém é a segunda cidade mais antiga do Brasil. A primeira é São Vicente, a segunda é Itanhaém. Então, portanto, Peruíbe, ela também é considerada a segunda cidade mais antiga do Brasil, porque ela fazia parte, né? Ela se emancipou há 60 e poucos anos,
mas ela fazia parte de Itanhaém. E aqui nós temos foi construído o primeiro monastério, onde tinha as ruínas do Abaré Bebê, onde começou a catequização através de Padre Anchieta. Temos aqui lugares muito bonitos, e a acessibilidade de Peruíbe é impressionante, como é fácil chegar, como é fácil transitar aqui, e muita história, né? É uma cidade antiga, é uma cidade com muitas lendas e uma beleza natural única. Um dos pontos de Peruíbe, que fica bem no meio do Guaraú, no Portal da Jureia, nós temos o segundo melhor ar do mundo, perdendo apenas para a Suíça. Impressionante. Muita gente não sabe que o segundo melhor ar do mundo está posicionado bem no meio da floresta aqui de Peruíbe, numa mata atlântica preservadíssima. E só perde para a Suíça, né, na verdade. A outra informação que eu não tive, você que está em casa com certeza não teve essa informação, que o segundo melhor ar que nós temos, né, no mundo está em Peruíbe, né? O primeiro é na Suíça. E olha só, perto de Ribeirão Preto, e com toda certeza, né? Ribeirão Preto, não sei se você conhece, Gil, mas é uma cidade cortada por canaviais. E o ar de Ribeirão Preto, infelizmente, é muito contaminado, né, devido à fuligem em algumas épocas do ano, né? Não é uma cidade industrial, mas a poluição está muito frequente em nossa cidade e muitas vezes, né, nesse período de estiagem, chega a níveis muito perigosos até para a sobrevivência humana em nossa cidade. Então, você que quer desfrutar de um local que tem uma beleza natural, que chega a ser próximo até do período do descobrimento do Brasil, vale a pena muito conhecer Peruíbe e, claro, chegando lá, conhecer o Castelo de Santa Cali, porque, assim, acessível para toda a família, é um passeio que vale muito a pena. Mas, ô Gil, vamos falar um pouco mais da cultura cigana? Nós temos outro vídeo de um espaço que você também, né, tem para poder, né, utilizar o espaço para dança, para as festividades, né, da cultura cigana. Você fez um evento, sempre fazia um evento aí tradicional, você me contou, né, antes da pandemia, que era anual, que reunia praticamente aí todas as etnias ciganas, e nós temos algumas imagens desse espaço, que é uma chácara, não é isso? Isso, o nosso sítio que fica aqui do ladinho. Uma cidade criada, estamos colados uma para outra, e fica poucos quilômetros daqui do castelo, nós temos esse espaço grande lá, né, que é Aí você está mostrando de volta aí, aqui o castelo. Mas lá a chácara eu falo que é um sítio porque, assim, foram duas chácaras juntas que eu uni e fiz esse espaço. Lá nós fizemos réplicas de carroções ciganos, nós fazíamos as festas temáticas, e aí as pessoas, mesmo não sendo da cultura, elas se trajavam como, e aquela noite ela se vivenciava uma vivência de como é uma festa cigana, de como é uma festa de casamento cigano, uma fogueira, muita animação, muita comida, muita força, muita energia. E lá é um espaço temático onde as pessoas podiam conhecer um pouco mais de como é festejar, né, de como é a cultura. Eu sempre deixo frisado que ciganos, nós somos divididos em clãs. Muitas vezes você vai ver os ciganos se trajando de uma maneira e outros ciganos se trajando de outra, e alguns comportamentos diferentes. Porque igual na Índia, né, na Índia existem as castas, e entre os ciganos existem os clãs. E aqui no Brasil predomina-se o clã Calon, que é o que veio na época do descobrimento, são muito descendem da parte portuguesa, né, que veio já com as caravelas, e já tomaram conta, né, no seu espaço aqui no Brasil, e viviam sempre como nômades. E tem os Hons, né, que vieram após a Segunda Guerra, né, fugidos, né, da repressão de Mussolini, da repressão do Holocausto. Então veio os Hons e os Sintis, oriundos da Itália e de vários países assim. E os ciganos, nós temos eles de várias linhagens de sangue, né? Nós temos ciganos no mundo inteiro. E aí eles vieram para cá, e aí os Hons, eles têm um comportamento um pouco diferente já da etnia Calon, que é a predominante aqui. A minha família é italiana, veio do sul da Itália na época da Segunda Guerra. Então, nós somos de origem Hons. E dentro dos Hons, o nosso clã que nós pertencemos é os Calderaches. Os Calderaches eram famílias que trabalhavam com destilados.
mexiam com cobre, taxa de cobre, com fazenda de alambique, com vinho, com destilados. Então, vieram para cá, se estabeleceram aqui após a Segunda Guerra. Então, o comportamento tem uma variável muito grande na questão de roupas, na questão de vestimentas e algumas tradições. Todos somos ciganos, porém os clãs nos diferenciam muito, muito. E a língua, né, é sempre falada a língua do país de origem, mas entre as famílias ciganas nós falamos dialeto, né? O romani, o romanês, os calons falam chibi. Então, mas é uma língua que ela não é difundida entre não ciganos. Então, eu não posso pegar para você me perguntar o que é tal coisa na língua, no teu dialeto. Eu não posso ensinar, porque é uma língua de defesa. As famílias falam aquela língua. Então, já famílias até de clã diferente falam outro dialeto. Já para que, sempre como é um povo em movimento, era segurança, né? Para ninguém saber os planos de onde você estava indo, para onde você estava vindo, de onde você estava. Então, o dialeto, a nossa conversação é de família para família. Só nós aqui nos entendemos, né? Do contrário, a gente vai falar do país de origem. No caso da minha família, eu falava italiano e o nosso dialeto, né? Mostrando as imagens, Gil, do espaço, né? Que você, isso, olha só que lago bonito. Aí é onde fica esse espaço que realiza as atividades também, aí perto, né? Isso, tem um espaço lá muito legal. Também uma mata preservada, muitas árvores frutíferas, um espaço bem gostoso, plano, um lago, 2 piscinas. Lá tem a primeira capela que foi construída para Santa Sara Cali. Nós temos um monumento que eu construí para ela de 7 metros de altura, está de joelhos dentro da embarcação, né? E lá o santuário começou em Itanhaém e depois migrou aqui para o castelo, né? Para que ficasse a acessibilidade ficasse ainda mais fácil para a questão do devoto a Santa Sara poder ter uma acessibilidade maior, né? E as festas a gente permanece, quando acontece, nós fazemos lá nesse espaço grande. Um espaço muito bonito também, viu? Parabéns pelo seu empenho em conservar a cultura cigana, levando as tradições importantes, né, que precisam ser preservadas com toda certeza. E o nosso espaço aqui, Gil, é um espaço para dar voz, se chama Ribeirão em Movimento, é para todas as tradições e culturas, etnias que, infelizmente, não tem tanta voz na mídia, né? Então, hoje nós cumprimos um papel importante aqui com a sua presença, né, falando da cultura cigana. Mas diz para a gente, quem está nos acompanhando aqui na TV, para conhecer o castelo, ir para Peruíbe, tem algum custo para chegar? Você já explicou, né? É fácil o acesso, mas tem as redes sociais, né? Que você pode acompanhar todo o seu trabalho. Passa aí para quem está nos assistindo as redes sociais aí desse espaço aí, que vale muito a pena conhecer. Olha, as informações através das redes sociais são as minhas redes sociais, está em meu nome, Gilmenick Conde Basile, né? O Conde é porque realmente eu tenho o título de Conde, vindo da Itália, que foi resgatado pela minha família, minha mãe é condessa, tudo, e aí a gente tem esse título já de muito tempo atrás, a Casa Real que a gente pertence, que é os Arameus e Aramitas, que é uma Casa Real bem antiga, que antecede até a questão de Cristo, né? E nós pertencemos, e aí tem esse título de nobreza, né? Nos foi condecorado. Para você visitar, então você conhece pelas redes sociais, você pode acessar também pelo Google. No Google tem todas as informações, no Google Maps, mostra a posição, local, tudo direitinho como você vai chegar. A Praia do Costão, ela fica colada com o centro de Peruíbe. Então a gente está do ladinho do centro mesmo. A acessibilidade é fácil, é asfalto para chegar, tudo bonitinho, tem como estacionar, é tranquilo para chegar aqui. Os custos, a gente tem uma taxa de visitação para a manutenção do santuário, que é de R$5 por pessoa. É apenas uma taxa simbólica para ajudar nas despesas e na construção do santuário. A gente tem uma loja aqui dentro, onde a gente tem esses produtos, tudo que é vendido da parte artesanal e da parte das roupas ciganas e adornos, é tudo revertido para manter a obra do Santuário de Santa Sara. E o meu canal no YouTube é Gilmenick Conde Basile, onde eu tenho um programa chamado Palavra de Amigo,
onde eu falo sobre cultura cigana, falo sobre espiritualidade, sobre autoajuda, sobre Santa Sara, e toda a monetização do canal é revertida também na manutenção tanto do sítio quanto do santuário, para que o devoto tenha cada vez mais o seu lugar para poder professar a sua fé, poder pagar a sua promessa, porque a fé em Santa Sara é muito importante, além da questão cultural cigana, porque ela é uma santa do povo, é a santa de todos, até de quem não tem uma religião. Eu tive uma experiência que eu perdi a visão do olho direito, com um descolamento de retina total. E eu consegui, através de um milagre de Santa Sara, que a minha visão voltasse. Era uma cirurgia que ia tirar apenas estética para corrigir, não ficar com o olho todo branco, tudo assim. E com essa cirurgia acabou voltando 100% da minha visão. E aí eu me dedico, desde então, a construir um espaço que ela não tinha. E até então, Santa Sara só tinha um espaço de devoção na França, em Saint-Marie-de-la-Mer, onde acontece a sua história, né? Você que quer conhecer mais também sobre a história, no meu canal tem lá A Lenda Proibida de Santa Sara Cali, a filha de Jesus com Maria Madalena. Lá eu conto passo a passo como foi o naufrágio, a história dela com as 3 Marias que estavam na embarcação, como ela foi parar no sul da França, uma embarcação que estava à deriva, toda a fé dela, é muito bonito. Quando a gente conhece um pouco dessa lenda, dessa história, muito se clareia em relação às questões religiosas que nós conhecemos. E é libertador, porque você começa a crer nas energias, principalmente de Cristo, dele de uma maneira mais humana, mais ligada a nós mesmos, né? Mais próximo de nós, né? A força que a história dela nos conta. Muitas pessoas podem não gostar de sua religião, de sua crença, mas nós contamos, né, a nossa lenda. Aí ela pode se tornar verdade ou não para você, ou pode ser só apenas uma boa literatura, né? Com toda Mas é muito importante, assim. Vale muito a pena esse passeio. Já que eu procuro por esse espaço, o que é bom sempre frisar é para a gente tirar um pouquinho o véu dos olhos das pessoas em relação a cigano. Cigano, nós não somos uma religião. Então, muitas pessoas, quando falam, é cigano, ele é macumbeiro, assimilam a gente muito às entidades incorporadas na religião da Umbanda ou das religiões espíritas. E nós somos uma raça viva, né? Somos um povo que permanece vivo e que somos, cada família professa uma fé. Existem famílias evangélicas, existem famílias muçulmanas, existem famílias católicas, existem de todas as religiões. E existem ciganos que não têm religião nenhuma também. Então não é o que nos difere como povo, né? Então, para não ter, e esse estigma de que o cigano é aquele que fica pedindo na rua, ou abordando, ou que vive de barraca porque não tem um teto, não tem terra. Não. O cigano que vive nômade, vive de barraca, ele vive porque é costume, e porque ele gosta de viver livre, assim, itinerante. Não é por falta de dinheiro e nem por falta de terra, né? Pelo contrário, todos nós ciganos somos uma família, sempre ajuda muito a outra. Não se começa um casamento na cultura cigana onde as duas famílias não fazem uma fusão e não preparam o futuro daquele casal, né? Financeiramente falando. Então, assim, é muito importante a linhagem de sangue. Os ciganos casam com muitos jovens, né? A maioria casa de menor, casa entre 13 e 14 anos, hoje em dia já com 18. Muita coisa mudou, mas já é organizado para que não desvirtue nada disso. Mas as famílias já fazem aquele acordo, já fazem aquela troca, para que aquela família continue assim, independente dessas questões. Então, muito folcloricamente, conhecem os ciganos, só pela quiromancia, pelas mulheres que abordam, às vezes, na rua, a questão da quiromancia, de leitura de mãos, e não é exatamente o que nos define. Existem práticas que são dos nossos antepassados. Hoje em dia, essas mulheres também, as mais jovens, já não querem mais fazer essa prática da leitura das mãos, né? E ter isso como estigma. Muitos até pela questão religiosa, por mudar, por ser de uma religião protestante, não querer mais proferir algumas coisas que são culturais.
mas que não nos define especificamente. Existe muito folclore em torno do ser humano cigano. Somos iguaizinhos a você que não é cigano. Apenas temos nosso jeitinho, nossos costumes familiares, talvez diferenciados do seu. Mas em cada estado do país, existe culturalmente um jeitinho de criar a sua família. A mesma coisa é entre os ciganos. A gente tem um jeitinho peculiar, familiar, de lidar com a nossa descendência na terra. Mas não somos diferentes de ninguém dos não ciganos. Né? Somos iguaizinhos. Tem ciganos bons e tem ciganos ruins. A gente só não gosta de ser rotulado a parte negativa, né? Ser exaltada para os outros. Assim como não ciganos existem bons e ruins. A gente não vai exaltar um pelo outro. Um não pode pagar pela conta do outro, né? Mais umas imagens belíssimas também desse espaço, né, que você conserva muito bem para fazer as atividades aí, né, da sua cultura, da etnia. Vamos às imagens, se você quiser comentar também sobre esse espaço. Tem algumas belíssimas ali, né, estruturas que demonstram aí todo esse carinho que você tem e resistência, né, da tradição da cultura cigana. Vamos ao vídeo, por gentileza, para quem está em casa poder também acompanhar. Olha só. Aí, Gil, nós temos aí esse outro espaço, né, da festa. Aí a capela, a parte da entrada de recepção. A gente tenta manter os adornos, até a visão folclórica dos não ciganos, e o espaço, justamente, ele tem uma ambientalização para que as pessoas entrem tudo. Aí você já está passando cenas da parte onde eu tenho um templo de Umbanda. Eu, como pessoa, sou religioso e sou sacerdote da religião da Umbanda. Mas é especificamente a minha religião. Não quer dizer que todo cigano professa a religião da Umbanda. Então, essa cena que você me passou é de um templo que eu tenho e que vai. Mas quando a festa é relacionada à cigana, ela não tem a ver com essa parte do templo, não influi, né? Não tem a movimentação das questões espirituais numa festa que é temática para todos estarem ali. Então, o fato de eu ser umbandista não modifica a questão cultural. Isso que é legal, que a gente tem que manter separado, né? É essa divisão, para que nada aconteça de ficar caindo tudo na conta dos ciganos, né? Às vezes as pessoas espiritualmente difundem a religião como eu e colocam muito a questão das entidades. E aí as pessoas na rua assimilam um ao outro. E aí, às vezes, você encontra um cigano numa cidade, ele está lá, ou ele mora ali, daquela localidade, e aí você já chega nele abordando com a questão religiosa. E, às vezes, ele é de uma outra religião que não tem nada a ver. Então, é diferente isso, né? As práticas são diferentes. E uma coisa bem interessante é que muitas pessoas mais me perguntam com o que o cigano ganha dinheiro. Porque a imagem é que o cigano não trabalha. Não é, os ciganos, eles são grandes empreendedores. Desde que o mundo é mundo, a prática de empreender e vender os mascates, né, os que iam vendendo de lugar em lugar, quer identificar um cigano sem saber que ele é cigano? Toda aquela pessoa que passa com uma caminhonete, vendendo colchão, vendendo roupa, vendendo coisas assim, tá lá, abre aquela caminhonetona, tá com aquele lá. Que antigamente eu usava, você fazia em 2, 10 cheques, 5 cheques, e fazia aquela promoção e vendia tudo assim. Muita roupa de cama, muita panela, jogo de panela, tudo. Principalmente nas áreas, aí, por exemplo, na área de você, na parte rural de Ribeirão Preto, por exemplo, você vai encontrar muitos que vão vender material de trabalho agrícola, motosserra, equipamento, tudo. Chega lá com a caminhonete, está lá vendendo aquele monte de coisa, faqueiro, tudo. Isso são ciganos. Muitas das vezes ele não vai se apresentar falando da etnia, com medo já de você não comprar pelo preconceito. Então, a grande maioria dos ciganos sempre foi a negociação.
sempre foi o rolo trocar, desde a parte rural, a troca de animais, de cavalo, disso, mexer com as festas do peão, festa de peão de boiadeiro. Nós temos a etnia Calon, ela se divide também entre os ciganos mateiros, que eram aqueles antigamente que levavam as boiadas de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Então, eram ciganos assim, e eram aqueles mais eremitas, né? Viviam mais sozinhos, porque viviam em comitiva, aquelas grandes comitivas para levar o gado, tudo. A maioria é cigano e vem da etnia cigana. Muitas profissões, até mesmo a questão do direito, juízes, ferreiros, orives, são todas profissões descendentes da cultura cigana. Muita gente não sabe, mas Juscelino Kubitschek, nosso presidente Juscelino, era de família cigana. Elvis Presley, de família cigana. Charlie Chaplin, de família cigana. Vários outros celebridades e pessoas influentes no Brasil e fora eram da etnia cigana. Agradecer a sua participação, estamos encerrando já, né, o tempo do nosso programa, mas foi maravilhoso, tivemos informações aí valiosas, tanto da cultura cigana, sobre a história também do Brasil, que se confunde com a história, né, da cultura cigana. E vale o convite para você que nos assistiu até agora, aproveitar esse feriado, descer ali em Peruíbe, conhecer toda aquela região belíssima e também, claro, por que não, ir lá, né, nesse espaço aí de Santa Sara e conhecer o Gil pessoalmente, que fica lá no castelo. Gil, meu agradecimento pela sua participação, queria te mandar um abraço para você, para o seu filho, para toda a família e conte com a gente para divulgar as festas, os eventos e toda a cultura cigana que nós apreciamos muito também. Claro, eu que agradeço o espaço. Eu fico muito contente de ter sido convidado. A tua presença aqui foi ímpar e espero que você volte e participe das festas com a gente aqui. A próxima visita eu vou te levar lá para o sítio lá. Você vai lá tomar um café ou vai dormir lá com a gente lá. A gente faz uma fogueira. Vamos te transformar em cigano num dia. Vamos gravar as imagens para trazer aí para vocês, para mostrar assim, você inserido na nossa cultura. Prazer, Gil. Tá feito aí, só você me falar o dia e o horário que eu vou estar aí, vamos gravar e mostrar para a população de Ribeirão Preto e região a beleza, né, a receptividade aí de todo o pessoal cigano, que com certeza tem muito carinho e muito a nos ensinar também. Meu agradecimento, e esse final de semana eu vou estar por aí também, né, porque eu aprendi a pegar onda, eu falei para você, né, então eu viciei nesse negócio. Então esse final de semana eu vou estar por aí também. Um grande abraço, meu querido, e conte com a gente também, sempre que precisar, para divulgar aí todas as atividades que você realiza aí, né, com muita proeza, com muita excelência. Obrigado, querido. Obrigado a todos vocês de Ribeirão Preto, adoro essa cidade, a nossa metrópole do interior de São Paulo, a nossa mega metrópole, que é Ribeirão Preto, que só cresce, né, é uma cidade incrível, eu já fiz bastante trabalhos aí, na parte musical, eu já fiz bastante trabalhos aí. Inclusive, depois nós vamos fazer um programa para contar a sua história na TV, que o Gil trabalhou com todo mundo também da TV, com a Xuxa, Luciano Huck, trabalhou na Globo, mas dá outro programa para falar da história dele também como artista, ator, bailarino e muito mais. Mas esse vai ficar para outro programa. Você se transforma tudo mesmo. Tá certo. Obrigadão, querido. Um grande abraço. Pessoal, agora falamos da cultura cigana, agora vamos falar também de algo muito importante que está acontecendo no nosso país, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que é a resolução 2427/2025, que afeta, né, as trans do nosso país. E eu estou aqui com representando, inclusive, esse ato que vai acontecer, a Lisa Arima, que é organizadora desse ato aqui na nossa cidade e região, para falar sobre essa resolução que afeta, né, o público trans, e com toda certeza você que está aí tem que saber dessa informação, porque que essa resolução está incomodando e com toda razão todo o público trans e a sociedade brasileira. Tudo bem? Prazer em ter você aqui. Prazer. Queria agradecer antes o espaço aqui para poder falar desse tema que é tão importante, me apresentando para quem está assistindo. Meu nome é Lisa, eu sou estudante de medicina da USP aqui de Ribeirão Preto e também sou uma pessoa trans. E como você falou, recentemente o Conselho Federal de Medicina soltou essa resolução que afeta diretamente a saúde trans de toda a população trans brasileira. A nova resolução, que deveria estar ali se baseando em evidências científicas para trazer a melhor qualidade de atendimento possível, trazer a melhor saúde possível para a população-alvo,
ela trilha pelo caminho contrário. A resolução vai impor diversas barreiras a tratamentos que são comprovadamente essenciais para a saúde mental e para a qualidade de vida de uma população que já é tão marginalizada. Essa resolução vai impor filas longas sem justificativa para o acesso a tratamentos, vai restringir alguns grupos de não poder acessar esses tratamentos e também vai restringir a prescrição e acompanhamento médico a somente algumas especialidades. Até então, os atendimentos à população trans eram feitos principalmente pela atenção primária, porque é justamente especialistas, a medicina da família, por exemplo, que se tem no SUS, eles que faziam acompanhamento, porque eles que têm na grade curricular da residência matérias em relação à diversidade de gênero, eles que sabem tratar dessa população. Fora que eles é quem a gente tem acesso no sistema público. A gente sabe como são grandes as filas para se conseguir especialistas, como psiquiatra, endocrinologista no SUS, e isso significa que exigir que esses especialistas sejam os únicos responsáveis por tratar essa população sem justificativa, sendo que a atenção primária conseguiria fazer isso, é criar filas desnecessariamente, criar filas e sobrecarregar o sistema de saúde. Essa resolução, na prática, ela vai reduzir um número ínfimo de pessoas que vai poder acessar esses tratamentos importantes para a saúde mental e qualidade de vida, e as pessoas que vão estar de fora vão estar sofrendo por serem privadas desses atendimentos em saúde, e também eu acho que é válido ressaltar que, mesmo que o sistema de saúde não acolha essas pessoas vão continuar existindo e vão continuar tendo demandas. E se o sistema médico regular não abarcar elas vão ser empurradas para terapias clandestinas, vão procurar automedicações para conseguir aliviar esse sofrimento através de tratamentos clandestinos, e sem o acompanhamento médico elas são sujeitas a efeitos adversos. Isso mostra como que a nova resolução, em vez de trabalhar pela saúde delas, está sujeitando elas a perigos de saúde. Também vale ressaltar que a resolução ela não é uma decisão, foi motivada por razões políticas e não científicas. As evidências científicas apontam para a necessidade desses tratamentos, como um posicionamento conjunto das sociedades de endocrinologia, de ginecologia, de urologia trouxe. Os maiores especialistas na área trouxeram as evidências científicas que apontam para a necessidade desses tratamentos e mostram como a resolução extrapola e modifica alguns dados, manipula alguns dados para conseguir o que quer, mas que, na verdade, essa exclusão do acesso à saúde pela resolução é motivada por razões políticas de alinhamento com organizações, por movimentos antitrans. Então, Lisa, desculpa até, só para quem está em casa, porque às vezes não tem muita informação sobre essa questão de resolução do Conselho Federal de Medicina. Na prática, a trans, quando precisar de qual atendimento que vai ser dificultado com essa resolução, na prática? Assim, qual o tipo de atendimento? Só para quem está em casa ficar mais claro. Certo. Os atendimentos que vão ser privados, que vão ser impedidos, são as terapias de afirmação de gênero. São terapias que servem para o alívio da disforia. Para quem não sabe, a disforia é um grave sofrimento mental que algumas pessoas trans têm pela discordância entre o gênero com o qual a pessoa se identifica e o sexo de nascimento e o gênero que ele é identificado. Então, por exemplo, um homem trans, ele pode sofrer disforia por exemplo, estar no corpo feminino, por ter peito, por não ter pelo corporal, pela voz, ou por ser tratado como E qual é o sintoma da disforia? A disforia é sofrimento mental. Sim. Uma depressão. Então, existe uma comorbidade muito grande entre disforia e depressão. O índice de doenças mentais, como depressão, dentro da população trans é muito grande. Certo. E esses tratamentos de afirmação de gênero serviriam para adequar o corpo da pessoa ao que ela se identifica e comprovadamente alivia, por exemplo, a prevalência de depressão. E no caso, essa resolução, ela impede esse tratamento pelo SUS? Ela não impede completamente, mas ela impõe diversas barreiras que dificultam o acesso. Por exemplo? Por exemplo, os tempos de espera. Antes, você comprovava que era uma vontade sua, há um tempo, você assinava um termo de consentimento livre e esclarecido e, depois de exames, você conseguiu acesso. Certo. Agora, com a nova resolução, você é obrigado a passar por 1 ano de acompanhamento psiquiátrico, que entra naquilo que eu falei, de conseguir especialista no SUS, para coisas que não precisariam de especialista, é uma demora à toa.
Mas não só... Teria que passar um ano no psiquiatra para conseguir o psicólogo, seria isso? Para conseguir a terapia. A terapia seria terapia hormonal, cirurgia de designação. Certo. E é um tempo que não existia antes. Que vai passar a ter. Não só isso... E qual o argumento, vamos supor, se tem isso, né? Que o Conselho Federal se posiciona para fazer essa mudança? Existe algum posicionamento científico para fazer isso? Então, na resolução ele vai trazer artigos tratando, só que, como eu comentei do posicionamento da sociedade de endocrinologia, das sociedades que são realmente a referência na medicina hormonal e sexual no Brasil, vão mostrar que alguns desses artigos que o SFM traz, eles estão extrapolados, eles estão manipulados, não correspondem à realidade científica. E aí esse posicionamento dessas sociedades que eu falei vão trazer dados mostrando a necessidade disso. Claro. Por exemplo, a resolução ela vai trazer dados sobre taxas de arrependimento, alegando que por altas taxas de arrependimento não se deve ser feito, ou deve ser mais difícil ser feito. Só que escutar para não ter tanto arrependimento, vamos colocar assim. Isso é o que é alegado pelo CFM. Pelo Conselho Federal. Mas, por exemplo, esse documento que eu falei das sociedades mostra que, em realidade, essas taxas são menores do que são trazidas pelo CFM e que a maioria dos arrependimentos não é porque a pessoa não era trans realmente. Certo. É porque a gente sabe que na nossa sociedade, marcada por transfobia, é muito difícil ser uma pessoa trans. Claro. Então, geralmente, 82,5%, se não me engano, era o dado que traz a pesquisa, dos arrependimentos, assim, das pessoas que arrependeram, 80% que se arrependeu, não é que se arrependeu de verdade, a pessoa queria continuar, mas, por exemplo, foi renegada pela família, expulsa da família. Devido às dificuldades. As dificuldades, não conseguiu acessar trabalho. Claro. Então, para sobreviver, precisa interromper o tratamento. Mas é por motivos externos. Ela, em realidade, queria continuar, mas não poderia por causa desses desafios dificuldades, sociais. né? Violência, né? Preconceito. E assim, para revogar essa resolução, seria juridicamente? Então, existe o envio dessa resolução para a STF, está nesse processo, e também o Ministério Público Federal está investigando a resolução. Inclusive, intimou o Conselho Federal de Medicina para apresentar as bases teóricas para ver se realmente isso vale. Existe, então está tendo esse questionamento jurídico pelas entidades. Esse processo. Perfeito. E aqui em Ribeirão vai ter um ato sábado, né, depois de amanhã, às 10 horas, Lízia, que você é uma das organizadoras, inclusive. Sim. Vai ter esse ato, é um ato que faz parte de vários outros, está tendo pelo país inteiro, são mais de 20 cidades, pressionando as entidades envolvidas para se fazer algo a respeito. Claro, pressionar. Vai acontecer às 10 da manhã, na frente do Pedro II, e a gente está contando com o apoio de diversas entidades de Ribeirão Preto. São serviços de atendimento em saúde que estão participando, o Conselho Regional de Psicologia está apoiando, a gente tem ONGs de atenção a mulheres em vulnerabilidade que está participando, Centro Acadêmico da Medicina, Centro Acadêmico da Psicologia, do Direito, muita gente que está envolvida apoiando. E conte conosco também, nosso programa. Eu não vou estar lá porque eu estou viajando, mas minha saudação a vocês, parabéns pela organização, conte com a gente e também, particularmente, para você, né, por você está no 3º ano de medicina também. Isso, eu estou no 3º. Parabéns e conte com o nosso programa sempre, né, que precisar para divulgar os atos e para falar também de saúde. Agradeço pelo espaço, foi um prazer estar aqui nesse programa, enfim. Sou muito grata. Eu que agradeço, viu? E sucesso na atividade, conte conosco mais uma vez. Pessoal, estou ficando por aqui. Um bom final de semana para todos vocês. Fique agora com a TV O Demo, com o Chico Poli, com as últimas informações aí do magistério e também, claro, a TV APOESP, com a nossa segunda vice-presidenta, a professora Bebel e deputada estadual. E até semana que vem. Até mais. Colegas, publicada no Diário Oficial de 28 de abril de 2025, a portaria da coordenadora da CGRH, de 25 de abril de 2025, referente à convocação para a reunião do grupo de trabalho, remoção, suporte pedagógico, diretor de escola, escolar. A coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, no uso de sua competência, expede a presente portaria, convocando os diretores de escolas escolares, listados abaixo, para a reunião do grupo de trabalho, remoção suporte pedagógico, diretor de escola escolar.
que se realizará no dia 7 de maio de 2025, das 9 às 16 horas na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Salão Nobre, Praça da República, 53, República, São Paulo. No programa de hoje você vai acompanhar a campanha salarial dos professores. Vai conhecer alguns dados do Censo Escolar 2024 e vai se encantar com a nova exposição do Museu da Língua Portuguesa. Siga conosco. Após o feriado prolongado, os professores mantiveram os preparativos para a Assembleia que se realizou no dia 25, sexta-feira. Na Assembleia Legislativa, a segunda presidenta da APUESP, professora Bebel, manteve a pressão sobre o governo. A minha categoria, que é os professores do Estado de São Paulo, e eu tenho a honra de também ter abrangência em vários municípios, por conta de que a gente tem uma federação, que nós somos filiados a uma federação que é dos trabalhadores da educação, a FET, no Estado de São Paulo. Ela também caminha para uma grande greve no dia 25, na sexta-feira. Caminha pela greve por quê? Porque não tem salário, porque não tem reajuste salarial. A professora destacou que o bônus oferecido pelo governo do estado não atende às necessidades da categoria. O bônus anunciado hoje não ultrapassa R$600 para cada um. Vai dar para mais gente, mas é de 600 a 300. Isso é miserite. Incorpore então o bônus, ajunte o dinheiro, ou não retirasse 11 bilhões da educação, como foi retirado no ano passado. E agora fica aí com essa política, de tentar diminuir ou arrochar os salários dos profissionais da educação. Sexta-feira, nós vamos ter uma grande assembleia na Avenida Paulista. Nós vamos não estar sozinhos, nós vamos estar com toda, funcionalismo público, nós vamos fazer uma grande articulação, porque nós entendemos o seguinte: a luta dos professores também é a dos estudantes, professor e estudante caminham juntos. E é desta forma, e caminha junto com a sociedade. É desta forma que eu acredito, que a educação deva acontecer. Com conselho de escola, gestão democrática, pluralidade de ideias e de pensamentos pedagógicos. Na manhã de quarta-feira, dia 23, a diretoria da APUESP se reuniu com a Secretaria da Educação. A reunião teve a participação de vários diretores e também dos assessores técnicos e jurídicos do sindicato. Foi uma reunião que nós fizemos uma pauta, a pauta que é a categoria, cobrável. Nós discutimos salários, vai chegar por escrito ainda, a gente não quer anunciar, antes da secretaria fazer por escrito, o que foi tratado na mesa de negociação. Então, a impressão mesmo que eu prefiro dar depois que o documento chegar. É importante dizer que a gente entrou num tema da carreira, A carreira, ela é algo vital para a nossa categoria e entendo que esse é um ponto que a gente vai esticar a corda, porque com essa nova carreira realmente houve uma desvalorização. Nosso objetivo é aquilo que a categoria deliberou em assembleia, que é lutar pela valorização, e nós estamos aqui cobrando um reajuste para a nossa categoria, o respeito à carreira, o respeito ao piso salarial profissional nacional, regras de atribuição transparente, regra justa e manter uma mesa de negociação com a secretaria. Foi uma reunião, penso que bastante produtiva, O governo apresenta algumas questões que vão ser avaliadas em assembleia, mas eu acho que o importante daí é nós entendermos que a mobilização dos professores e professoras do Estado de São Paulo é o que faz o governo se movimentar. Acompanhe no portal e nas redes sociais da APUESP todas as notícias sobre a campanha 2025. Há uma semana, o Ministério da Educação divulgou em Brasília os dados do Censo Escolar de 2024, que traz algumas boas notícias. A gente viu o crescimento da matrícula do ensino médio, Isso é um ponto positivo, porque sempre há uma tendência nos últimos anos, depois da pandemia, da diminuição dessa matrícula,
Lembrando que ano passado nós caímos 204 mil, quase 205 mil. Esse ano nós não caímos e crescemos. Então há uma tendência importante, claro que nós vamos avaliar melhor o efeito, principalmente do pé de meia, com os dados da matrícula agora de maio. Nós vamos fazer um balanço do programa para mostrar os números em relação a esse importante programa do governo federal, mas eu considero que também foi um dado importante porque nós deixamos de cair e invertemos a curva em relação ao aumento da matrícula no ensino médio no Brasil. Os dados do Censo Escolar 2024 estão disponíveis no portal do MEC e são uma ferramenta importante para analisar a situação da educação no país. A exposição Fala, Falar, Falares no Museu da Língua Portuguesa celebra a diversidade linguística do Brasil. Por meio de uma experiência sensorial e imersiva, o público tem a oportunidade de explorar as variedades da língua e sua importância na construção da identidade nacional. O Museu da Língua Portuguesa vem de um ciclo de exposições dedicadas a explorar as contribuições de outros idiomas originários, idiomas africanos, idiomas de imigração, para a formação do português brasileiro. Para fechar esse ciclo, eles tinham pensado em explorar a variedade dentro do próprio português brasileiro, partindo de um ambiente, uma sala que já existe na exposição permanente do museu, que é essa instalação Falares, que mostra pessoas exibindo marcas de variedades diferentes do português falado no Brasil. E a exposição começa... Por isso que a gente fala em fala, falar, falares, começa do próprio mistério do surgimento da fala, da manipulação do ar para formar os sons da fala. Esse é um momento bem especial da exposição em que a gente conseguiu uma série de imagens que mostram ressonância magnética, laringoscopia, que mostram as pregas vocais, os articuladores, a boca, a língua, os dentes funcionando. Passa pelas diversas contribuições de idiomas diferentes do mundo inteiro para a formação do português do Brasil e culmina com esse mapeamento da diversidade dentro do português do Brasil, né? Especialmente na sala do quiz, em que a gente pede para as pessoas adivinharem de que lugar são os falantes, e na roda dos falares no final, que é uma espécie de nova versão dessa experiência do museu já lá no acervo permanente. Eu tenho dito para as pessoas que estar naquela última roda da exposição e ver aquelas pessoas conversando sobre sotaque, no Brasil atual se tornou uma experiência rara, que é a experiência de ver pessoas celebrando o fato delas jamais poderem ser iguais, mas sem querer impor a sua visão ou as suas opiniões umas às outras. Elas estão todas ali constatando que é impossível se falar em algo uniforme para a língua portuguesa do Brasil, mas sem que isso seja um problema, vendo como é maravilhoso sermos todos diferentes. Então, por exemplo, quando você tem a mesa onde tem a etimologia, né, a origem das palavras, então ali você já vê a diversidade, porque tem de onde vieram essas palavras. Algumas que vieram de línguas indígenas, outras que atravessaram vários continentes para chegar aqui e tal. Acho que essa exposição traz uma concretude para algo que é abstrato, que é imaterial, que é a língua, né? Ela começa com a questão da respiração. Então já traz para as pessoas esse olhar, né? Essa observação de como eu respiro, como esse ar que entra e sai de dentro de mim ajuda na projeção da fala. Então isso vai dando concretude, né, a fala. E acho que essa é uma das coisas que eu tenho percebido que os jovens e as crianças têm curtido bastante, porque eles vão falar, então é isso, sabe, aquela luz que se acende. E nesse sentido eu acho muito legal ela como complementação de sala de aula, porque na sala de aula você tem as coisas às vezes isoladas para poder ir a fundo num determinado, e aqui você tem toda ela em contexto, né? A exposição traz isso. Gostaria de convidar os professores para visitar essa exposição com seus alunos. A exposição é uma oportunidade única, que ela dialoga muito com o restante do museu, a exposição principal do museu. Temos o agendamento do Museu da Língua Portuguesa. Ele é muito fácil de fazer, é feito pelo site, sempre com 1 mês de antecedência, mas eu acho que é uma exposição que tem muitas oportunidades de trabalho para os professores, conversa, dialoga demais com a sala de aula, trazendo, como eu falei há pouco, concretude para o que vocês trabalham também em sala de aula.
programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana, vamos trazer uma matéria completa sobre a Assembleia dos Professores realizada no dia 25 de abril. Até lá!